Olá, tudo bem? Meu nome é Flávio Augusto Naum, eu sou médico hematologista, atuo na área clínica, né? Atualmente eu dirijo o Instituto Naum de Hematologia, que é uma clínica. Eu também sou consultor de hematologia laboratorial de um centro diagnóstico, UltraX, e sou coordenador da Academia de Ciência e Tecnologia aqui de São José do Rio Preto. Para quem não conhece, a Academia de Ciência e Tecnologia é um instituto pioneiro no Brasil na oferta de cursos de pós-graduação na área de diagnóstico laboratorial, principalmente hematologia, banco de sangue, microbiologia, imunologia e outras áreas. Eu, ao invés de deixar para o final, eu já coloco agora aqui os contatos, né, à disposição de vocês, o nosso site, que está cheio de informações importantes, livres para acessarem, livros abertos e, lógico, os anúncios dos nossos cursos de pós-graduação. O e-mail, caso tenham qualquer questão relacionada ao que a gente vai conversar aqui ou qualquer outro assunto, nosso WhatsApp, a nossa página do Instagram, que tem bastante informação importante, inclusive sobre Covid, que é o tema dessa aula, nosso canal do YouTube e do Facebook. Bom, então vamos começar. Para começar, vamos lembrar, não precisa lembrar, né? Eu acho que está no dia a dia, na rotina de todo mundo, a pandemia. Eu vou, na verdade, concentrar a aula nas alterações hematológicas relacionadas à Covid, porque a Covid é uma infecção que extrapola, ela invade diversas áreas, né, dentro da medicina. Eu vou focar, lógico, na questão hematológica, mas antes vamos introduzir um pouquinho o curso, a evolução, a história natural dessa doença. Quanto à história natural, todos sabemos que a fase inicial da infecção, logo depois do período de incubação, é caracterizada, do ponto de vista fisiopatológico, pela replicação viral. É quando tem o início dos sintomas. Juntamente com a fase de replicação viral, inicia a resposta imune do organismo, e ela inicia de uma forma mais discreta e vai aumentando com força ao longo do tempo. Então, numa primeira fase, né, que é a fase de replicação viral, onde as pessoas costumam se queixar de febre, um mal-estar, uma tosse, né, geralmente dor de cabeça. Essa fase ela vai migrando para uma fase de comprometimento inflamatório crescente, isso muito por conta da ação da imunidade inata, como nós vamos ver a participação de monócitos, macrófagos, neutrófilos no processo. E no bojo desse crescimento, no constante inflamatório, que é o momento em que ocorre a famosa tempestade de citocinas, a gente tem uma grave desregulação da resposta imune, ela se exagera muito. E isso está na base das complicações mais graves associadas a essa doença. Né? Aqui há algumas caracterizações, como a tempestade de citocina e a síndrome de ativação macrofágica. Mas uma coisa que também tem acontecido, tem chamado muita atenção, é a questão do alto risco de eventos tromboembólicos nesse momento de agravamento da infecção. Quanto ao curso, a evolução natural, aqui eu trago para vocês o que seria a evolução natural do paciente que vai complicar. Né? No quadro de cima, aqueles que complicam, mas acabam superando e melhorando, recebendo alta da UTI, por exemplo. Embaixo, a evolução daqueles que complicam e, infelizmente, acabam indo a óbito. Mas preste atenção no tempo das coisas. Então, nos primeiros dias de infecção, o que chama atenção aqui é a presença de sintomas. Quais sintomas? Entre os vários possíveis, os mais frequentes são febre e tosse. Né? Isso predomina aí nos primeiros 3, 4, 5 dias de infecção. O grande problema da Covid é que justamente por volta aí do 5º, 7º dia, quando as coisas não vão bem, o paciente começa a ter um comprometimento pulmonar mais acentuado. Né? Geralmente é nesse período que a gente
orienta o paciente sintomático, com sintomas respiratórios, que ele faça, por exemplo, uma tomografia de tórax, que revelará, nos casos de comprometimento, aquele clássico aspecto em vidro fosco, e será quantificado o tamanho do envolvimento pulmonar pela doença. Então, esse é o momento, depois de 5, 6 dias, que a dispneia começa a aparecer. E a dispneia é o sinal mais preocupante no início do quadro da Covid-19, da recomendação de que as pessoas monitorem só oximetria e tenham um monitoramento de perto com algum médico. De perto, digo, pode ser até a distância, mais frequente. E nos pacientes que não vão bem, após lá o 7º dia, a dispneia vai piorando, o envolvimento, o comprometimento pulmonar vai aumentando e normalmente eles acabam sendo admitidos, internados na UTI, por volta aí depois do 10º, 12º dia. E nos casos que infelizmente complicam, né, e acabam indo a óbito, depois de 2 semanas de sintomas e de evolução grave, começam a acontecer complicações renais, complicações cardíacas, quadro de choque séptico, e o paciente acaba indo a óbito. Isso depois de mais ou menos uns 20 dias do início dos sintomas. Vejam, isso era no início. Aqui a gente está falando de pacientes mais idosos que compõem essa história natural. Hoje, nós estamos vendo a infecção complicar em pacientes mais jovens, né, nos seus 30, 40 anos de idade, e são pacientes que, por terem uma estrutura física melhor, eles acabam ficando mais tempo internado do que esses dias que a gente está vendo aqui, né, que é o grande problema da saturação aí das UTIs no momento atual. Com relação à fisiopatologia da COVID, né, o vírus SARS-CoV-2 é um vírus respiratório, então ele acaba realmente sendo inalado, vai parar no pulmão, que é o centro inicial da resposta inflamatória, né, do processo inflamatório. Então acaba tendo um processo inflamatório intenso, inicialmente no pulmão, e de lá, se a coisa se alastra, acaba sim tendo um acometimento mais sistêmico. E chama atenção nesse desdobramento de complicações para o lado hematológico, a questão da hipercoagulabilidade, portanto, uma repercussão hematológica com impacto na coagulação, na hemostasia do indivíduo, e também, por outro lado, a tempestade de citocinas que se desenvolve no progresso dessa infecção, notadamente pela liberação de interleucinas, particularmente interleucina 6, que é muito ativa nesse quadro, pode ter impacto no hemograma do paciente, que é um outro aspecto que nós vamos trabalhar aqui. Bom, eu desenvolvi esse esquema que ficou bastante didático para que nós possamos entender o que acontece na COVID, como é essa questão da inflamação e qual é a sua relação com a hipercoagulabilidade tão frequente nesses indivíduos. Então, o que nós sabemos das evidências até o momento é que o vírus, ou mediadores inflamatórios liberados por ele, acabam infectando o endotélio e inflamando o endotélio. Então, o vírus ele provoca uma endotelite, uma inflamação do endotélio. E o endotélio, quando ele fica inflamado, ele passa a mudar algumas configurações de expressão com relação às suas proteínas. Então, o endotélio inflamado começa a expressar fator de von Willebrand, tanto que a concentração de fator de von Willebrand em pessoas com COVID tende a ser elevada. Expressa também fator tecidual, que a gente sabe que é uma das maneiras de se deflagrar a hemostasia, e expressa também moléculas de adesão, como a P-selectina. Então, essa é a repercussão inicial de um endotélio inflamado pelo vírus. O fator de von Willebrand, todos sabemos, é um mediador de adesão plaquetária. Então, a sua expressão em larga escala no endotélio acaba recrutando plaquetas para esse local. E aí a gente já começa a ver
que a questão da hipercoagulabilidade começa a ficar próxima. Um outro ponto é a ação das citocinas inflamatórias liberadas pela infecção, pelo vírus, nos monócitos, nos macrófagos. Né? Isso pode ser feito via citocina, ou por partículas virais, ou partículas de tecidos degradados pela infecção viral e que acabam chegando ao monócito, o macrófago, e ativam essa célula. E o macrófago ativado, por sua vez, também passa a expressar o fator tecidual. E acaba se aderindo ao endotélio por conta da expressão da molécula de adesão. Então, percebam que a COVID, ela acaba reunindo condições, por conta da sua inflamação, ela reúne condições, ingredientes fundamentais para deflagrar a coagulação. Né? Então, agora o monócito se aderiu ao endotélio e ele tem expressão de fator tecidual, o endotélio também tem. Consequentemente, o fator tecidual deflagra a coagulação pela via extrínseca. E é isso que acontece. Deflagra a coagulação pela via extrínseca e isso acaba já provocando a formação de trombos no vaso sanguíneo. Então, começa a ter a questão de microtrombos pelo corpo, que é um achado muito frequente na autópsia de pacientes com COVID. Mas não para por aí. Os neutrófilos também se aderem ao endotélio, já que o endotélio está com hiperexpressão de moléculas de adesão. E os neutrófilos, ao aderirem ao endotélio, se ativam também e ocorre um fenômeno muito interessante, que é a extrusão de fitas de DNA do neutrófilo. Isso se chama NET. NET é uma matriz extracelular composta por material genético do neutrófilo. O problema é que essa matriz extracelular deflagra a coagulação, dessa vez pelo outro lado, pela via intrínseca. Então, nós temos recrutamento de plaqueta, ativação de via extrínseca, ativação de via intrínseca, e como se não bastasse, hoje já está bem caracterizado que essa infecção também tira o freio da coagulação. Ela diminui anticoagulantes, proteínas anticoagulantes como antitrombina, a proteína C, ela diminui a atividade do inibidor plasmático do fator tecidual, entre outros fenômenos. Então, isso explica o risco de hipercoagulabilidade que o paciente com COVID acaba enfrentando. Aqui uma esquematização do que seriam essas NETs, né? Essas fibras extracelulares aqui envolvidas em moléculas de histona e que acabam fazendo uma interação com os ingredientes do coágulo, como a fibrina e as plaquetas. Aqui ao lado, uma fotografia de verdade por fluorescência, mostrando aqui em verde a rede composta por essas fibras de DNA dos neutrófilos, que é exteriorizada no meio plasmático. Bom, quando a gente fala de trombose, é sempre bom lembrar da tríade de Virchow, né, que congrega 3 aspectos fundamentais, importantes, que a gente sempre deve investigar em pessoas que têm trombose e que são fatores independentes que aumentam o risco de trombose. São eles lesão endotelial, fluxo sanguíneo anormal, geralmente estase sanguínea, e hipercoagulabilidade propriamente dita. No caso da COVID, nós temos fatores nos 3 eixos da tríade de Virchow. Nós temos a vasculite, como eu acabei de mostrar, a endotelite, né? Representando aqui o eixo da lesão endotelial. Nós temos o paciente imobilizado no leito de UTI, simbolizando aí a questão da estase sanguínea. E nós temos, como acabamos de mostrar, fenômenos biológicos que levam à hipercoagulabilidade, né? Como a extrusão das NETs, o aumento da expressão do fator de von Willebrand, ativação de outros fatores pró-coagulantes e inibição de fatores anticoagulantes, além da ativação plaquetária em si. Aqui uma tabela
com vários exames que foram estudados como marcadores potenciais na COVID-19. E eu destaco aqueles da alçada hematológica, né, que é o que a gente vai acabar falando. Então, existem biomarcadores hematológicos no hemograma, a contagem, a leucometria global, contagem de neutrófilos, linfócitos, e marcadores relacionados à hemostasia, como os tempos de coagulação, TP, TTPA, o dedímero. Vamos focar a nossa análise nesses testes aí. Muito importante, quando a gente analisa um biomarcador, é entender o seu propósito. Quer dizer, aquele biomarcador ele é bom para fechar o diagnóstico da doença ou não? Ou é um biomarcador que tem uma importância no prognóstico da doença? Vejam, são duas aplicabilidades distintas. Isso serve para qualquer doença. Na COVID não é diferente. Então, eu vou mostrar um pouco essa diferença, né? Determinadas alterações laboratoriais que são boas para fechar o diagnóstico de COVID, porque acabam sendo peculiares a essa infecção ao diagnóstico. E tem outras que, às vezes, ao diagnóstico não representam muita alteração, não tem muita importância, mas no decorrer da doença, elas acabam se revelando bons marcadores prognósticos, diferenciando aqueles pacientes que têm chance de evoluir mal dos que têm chance de evoluir bem. Bom, e de onde veio a questão, a suspeita de que haveria um estado de hipercoagulabilidade na COVID-19? Isso veio da observação dos primeiros casos lá na China, de que boa parte dos pacientes, 25 a 30% dos pacientes com COVID, internados por pneumonia grave, né, pela COVID, internados em UTI, tinham evidências de tromboembolismo venoso. Né? No início não se sabia, não se conhecia direito a doença, e isso foi observado. E também foi observado que esses pacientes com COVID normalmente apresentam dedímero elevado, elevação de fibrinogênio, elevação da concentração de fator de von Willebrand em fator 8, por vezes um prolongamento já no início, inicial do TTPA, às vezes até do TP, e em alguns pacientes tem sido reportado presença de anticorpos antifosfolípides, como anticoagulante lúpico, anticorpo anticardiolipina. O dedímero, particularmente, que está sendo tão utilizado nessa infecção, revela que um aumento, a análise do dedímero revela que um aumento desse parâmetro acima de 1,5 miligramas por litro tem 85% de sensibilidade e 88% de especificidade em predizer diagnóstico de tromboembolismo venoso. Então, assim, o dedímero parece ser, na COVID, um bom marcador prognóstico. Tá? Ele é um bom marcador de evoluções que não vão ser boas. Mas existe um certo questionamento se ele também poderia ser usado para rastreamento de tromboembolismo. Isso ainda é um pouco controverso, um pouco questionável, mas é válida a questão, já que não é muito fácil os pacientes no leito de UTI fazerem testes de ultrassonografia e tudo mais para comprovar ou se deslocarem até uma tomografia para a gente ver se está acontecendo uma embolia ou uma trombose venosa profunda. E uma evidência de que, de fato, esses pacientes têm risco de fazer trombos e que eles acabam fazendo, isso incrementa a mortalidade, é esse estudo que mostra que o uso de heparina nos pacientes aqui do gráfico do lado azul conseguiu reduzir a mortalidade dos pacientes quando não usavam heparina. Então, em vermelho é o que acontecia em termos de mortalidade depois de um mês, nos pacientes que não usavam heparina em função de concentrações crescentes de dedímero. Então, quanto mais alto o dedímero, maior a mortalidade dos pacientes anteriormente. Quando nós começamos a utilizar heparina rotineiramente nesses pacientes, isso melhorou, né? Aí vocês percebam que a mortalidade estacionou, não teve progresso, mesmo aumentando o dedímero. Uma coisa importante de lembrar
é que o paciente com COVID-19, ele raramente progride para CIVD franca. Por que eu digo isso? Porque o perfil laboratorial, em alguns pontos, é semelhante da COVID em relação a CIVD, mas tem diferenças importantes. E eu as trago aqui. Então, o que é semelhante? Ambas as situações, tanto a CVD quanto a COVID, aqui eu falo a COVID complicada, tá? Do paciente que já está naquela fase 3, a fase mais complicada. Em ambas as situações existe alongamento do TP e do TTPA, se bem que a intensidade costuma ser mais forte na CVD do que na COVID, a intensidade do prolongamento desses tempos. E aí uma diferença crucial entre as duas situações. A concentração do fibrinogênio, que na CVD ele é frequentemente diminuído, ao passo que na COVID-19 ele é francamente aumentado. Isso ajuda a distinguir, né, as duas situações. O dedímero aumenta na CVD e aumenta também na COVID-19, embora na COVID esse aumento seja mais pronunciado. Outra diferença é a plaquetopenia, que na CVD, como sabemos, costuma ser bastante significativa, e na COVID não, né? Quando acontece, costuma ser de discreta intensidade. Além disso, a presença de anticorpos antifosfolípides acaba acontecendo mais facilmente em pacientes com COVID. Então, o que se sabe hoje, o que se pensa hoje, é que a alteração da hemostasia na COVID-19, ela tende mais à hipercoagulabilidade do que ao sangramento, à hemorragia. Já na CIVD, muitas vezes, boa parte delas, a alteração da hemostasia tende ao consumo exagerado de fatores de coagulação e consequente sangramento. Bom, aqui alguns marcadores que apareceram, que vêm sendo estudados na COVID-19. E aqui eu vou fazer aquele exercício do que é um bom marcador prognóstico e um bom marcador diagnóstico, né? Então vejam, por exemplo, que esse primeiro, o dedímero, vejam que no início, nos primeiros dias de infecção, não há diferença da concentração do dedímero em pacientes que futuramente evoluirão mal daqueles que futuramente evoluirão bem. Então, ele não é um bom teste, né, no início, para diagnóstico, para marcar isso. Mas percebam que a partir do 7º dia, a partir de 7 dias de sintomas, o dedímero começa a ficar bastante útil e a curva abre, né? Aqui, esse gráfico mostra a evolução do dedímero na linha vermelha, nos pacientes que evoluíram mal, e na linha azul, dos pacientes que sobreviveram. Então, vejam que a partir do 7º, 5º, 7º dia, o dedímero ele se torna um bom marcador prognóstico. Quer dizer, se lá pelo 7º, 10º dia eu vejo que o dedímero só aumenta, eu tenho que ficar muito atento com esse paciente, porque o risco dele evoluir mal é grande. Uma curva parecida, apesar de não ser um marcador hematológico, é o da troponina, que é esse gráfico aqui. Mesma coisa. No início, ela não é diferente em pessoas que vão evoluir bem ou mal, mas ali, depois do 10º dia, e aí a gente está falando de pacientes já internados em UTI, a partir daí, o aumento da troponina reflete um mau prognóstico. Vejam, por exemplo, em contrapartida, a linfometria, né? Os linfócitos. Eles, mais ou menos, da maneira que começa, fica ao longo do tempo. Então, eles não são bons marcadores prognósticos, mas parecem ser bons marcadores diagnósticos para a COVID, né? As contagens baixas de linfócitos. Isso a gente vai ver com mais detalhes daqui a pouquinho. E como fica o hemograma na COVID-19? Esse é um tema que muito me agrada, porque eu tenho aqui a oportunidade de mostrar uma pesquisa nossa, né, do nosso instituto aqui em São José do Rio Preto. Foi uma pesquisa que nós publicamos, uma revista muito conceituada dentro da hematologia laboratorial, International Journal of Laboratory Hematology,
no ano passado, em uma pesquisa em conjunto do nosso Centro Academia de Ciência e Tecnologia com o Laboratório UltraX aqui. E qual foi a nossa ideia? Qual foi o nosso propósito? Nós queríamos analisar e ver se o hemograma de entrada, se o primeiro hemograma do paciente que tem suspeita de COVID, se ali a gente já detecta alterações que, em primeiro lugar, favoreceriam o diagnóstico de COVID e não de uma gripe comum. Em segundo lugar, se haveria ali no hemograma de entrada algumas alterações que já teriam potencial prognóstico. Então, a gente estava interessado em potenciais marcadores diagnósticos e prognósticos do hemograma de entrada dos pacientes. E para isso, o que nós fizemos? Nós analisamos o hemograma de entrada de pacientes saudáveis, né? Não tinham COVID, não tinham nada. Hemogramas de entrada de pacientes que foram confirmados com COVID, mas que receberam alta, que não precisaram ser internados. O hemograma de entrada de pacientes que receberam o diagnóstico de COVID e posteriormente foram internados. E o hemograma de entrada dos pacientes que receberam o diagnóstico de COVID e lá na frente soubemos que haviam falecido de COVID, foram a óbito. Então, o que esses dados mostram? Mostram, por exemplo, vamos chamar o grupo de pacientes com COVID que se internou e que foi a óbito, né, do grupo de mau prognóstico, né, o grupo de evolução grave. Nesse grupo que posteriormente teve uma evolução grave, logo no hemograma de entrada, o número de leucócitos foi maior do que do grupo de pacientes com COVID que recebeu alta, que estava bem. Outra situação interessante. O número de neutrófilos seguiu o mesmo caminho, né? O número aumentado de neutrófilos no hemograma de entrada também foi observado nos pacientes que posteriormente tiveram evolução grave. Percebam que não é uma neutrofilia exagerada, né? Um paciente com uma pneumonia bacteriana, uma sinusite, uma erisipela, alguma coisa, ele tem neutrofilias bem mais acentuadas do que essa. Mas se o paciente já tem diagnóstico de COVID, uma neutrofilia, mesmo que discreta, deve ser relevada. Deve ser observada com atenção. O que chamou muita atenção, isso a literatura já vinha mostrando, é a linfopenia. Então, observem que em todos os pacientes com COVID confirmada, independente da evolução que tiveram, em todos eles o hemograma de entrada mostrava linfopenia, se comparado ao valor apresentado pelos pacientes saudáveis, né? Pacientes que não têm nada, hemograma de controle. Então, isso mostra o quê? Já de cara, que leucometria e quantidade de neutrófilos tem potencialidade de indicação prognóstica. Linfopenia parece um bom marcador diagnóstico de COVID. Separa quem tem COVID de quem não tem no momento de sintomas, né? Outros dados que nós analisamos chama Cell Population Data. Isso daí são análises bem detalhadas que apenas alguns contadores hematológicos fazem e que tem relação com o volume de cada tipo de leucócito e que tem relação com a condutividade, que tem ligação com a complexidade interna, muitas vezes citoplasmática, desses leucócitos. Então, o que essa análise, CPD, né, a sigla é essa, o que ela revelou? E, de novo, aqui na barrinha azul são os pacientes controle, barrinha laranja, pacientes com COVID que tiveram alta, né, não complicados, barrinha cinza, quem internou, e barrinha amarela, pacientes com COVID que foram a óbito. De novo, só dados de hemograma de entrada. Ele mostrou que o volume dos neutrófilos, já na entrada,
é maior nos pacientes de evolução grave. Olha que coisa interessante, né? Os neutrófilos são maiores já no hemograma de entrada nos pacientes que posteriormente vão evoluir mal e apresentam uma leve redução da condutividade também já no hemograma de entrada. Já os linfócitos tendem a ter, os valores são um pouquinho mais inconsistentes, um pouquinho de aumento de volume ou de condutividade, mas não teve aqui achados muito relevantes. Já nos monócitos, sim. Percebam que o volume, chamou a atenção aqui, que o volume monocitário é aumentado em todos os pacientes com COVID, independente da sua evolução melhor ou pior. Então, parece ser uma alteração morfológica deflagrada pela infecção, independente da evolução que eles vão ter posteriormente. Então, o volume monocitário foi maior em qualquer pessoa com COVID no nosso estudo do que nos pacientes do grupo controle que não tinham nada. Então, são achados muito interessantes já no hemograma de entrada, que podem auxiliar o médico assistente, né, que está ali na porta do pronto-socorro atendendo o paciente com suspeita de COVID. Bom, o que nós, do nosso estudo, foi possível concluir? Que uma linfometria abaixo de 1.600 prediz diagnóstico de COVID com uma sensibilidade de 80% e uma especificidade também de 81%. Também, na nossa análise, neutrófilos acima de 5.600 predizem evolução grave posterior com uma sensibilidade e especificidade próximas a 70%. E que o volume monocitário, nessa última técnica que eu mostrei aqui, prediz diagnóstico de COVID com uma sensibilidade de 70% e uma especificidade bem alta, de 90%. Então, são recursos, são biomarcadores interessantes de serem explorados. Aqui um outro estudo que corrobora o que a gente encontrou também. Ele mostra que a leucometria, no início dos sintomas, ela já é maior no paciente que não vai sobreviver, que é essa linha amarela, se comparada com o paciente que vai sobreviver. Então, a leucometria parece mesmo ser um marcador prognóstico importante, assim como a quantidade de neutrófilos, que também, ali no terceiro dia de doença, já é maior no grupo que vai evoluir mal em relação àquele grupo que vai evoluir bem. E quanto à série vermelha? Muitos perguntam, poxa, é só leucócito que se altera aqui? Tem algum dado de série vermelha? Olha, os dados do eritrograma, eles não são tão consistentes. E as alterações, quando acontecem, são muito discretas. Tá? Não é tão nítido, tão substancial quanto na leucometria. Mas existe aqui, por exemplo, um estudo que se propôs a analisar o RDW como um marcador prognóstico. Ele conseguiu, é um estudo que aponta que RDW elevado está associado com aumento do risco de mortalidade. Mas, por outro lado, ainda não se sabe a explicação, não se tem uma explicação muito sólida para isso. E outra situação que muitas pessoas perguntam é quanto à morfologia, né? Porque o analista ali, quando está vendo o esfregaço sangue periférico de um paciente, ele fica, às vezes, curioso em saber se tem alguma anomalia morfológica que é característica de COVID. Eu já adianto para vocês o seguinte, sim, mas o critério morfológico ele ainda é fraco, tá? Ele não é substancial quanto é um dedímero, quanto é uma linfopenia. Esses marcadores são importantíssimos e já comprovados. As alterações morfológicas ainda carecem de mais substância, né, para que a gente possa adotar um certo grau de alteração morfológica como um preditor de COVID. Mas eu coloco aqui o que já foi descrito nessa doença. Então, tem sido descrito a presença de neutrófilos hipossegmentados, também chamados de neutrófilos peugueroides, como a gente vê aqui. Neutrófilo maduro,
que não consegue segmentar o seu núcleo. Também formas pré-apoptóticas, né? Nesse mesmo a gente vê lá a presença de vacuolização, né? Aqui também uma granulação bastante irregular, que também é um outro achado que vem sendo descrito, né, nos neutrófilos de pacientes com COVID. Linfócitos reativos, mas olha, nós estamos falando de pacientes linfopênicos, tá? Diferente das linfocitoses das infecções virais convencionais, o paciente tem uma linfocitose, aí você vê bastante linfócitos reativos. Aqui tem, mas não espere em grande quantidade, porque afinal de contas não são tantos linfócitos assim. E os linfócitos reativos na COVID vêm sendo observados, muitos deles com a morfologia linfoplasmocitoide. É o que a gente observa nesses dois casos, nesse e principalmente nesse aqui de baixo ao centro. Também tem sido descrito macroplaquetas e, muito importante, esses achados, eles alteram com o passar dos dias na COVID. Tá? Eu diria que o hemograma, tanto a parte numérica quanto a parte morfológica, ele só serviria de base para a gente tentar achar algo que tivesse conectado à COVID se a gente estiver falando do hemograma de entrada. Porque depois que o paciente começa a se tratar, né, começa a tomar os remédios para isso, né, e são vários, né, a gente sabe como é que é. Chega um momento em que eles começam a usar corticoide, né? Isso vai interferir no leucograma, isso vai interferir muitas vezes na morfologia. A gente está vendo, às vezes, a lâmina de um paciente internado na UTI com COVID que já tem infecção secundária bacteriana. Então, aí são hemogramas já mexidos. No, né, o que tem ali, aquelas alterações não são puras da COVID apenas. Né? Tem interferência de medicamento, tem infecções secundárias, tem uma série de situações. Então, eu diria que essa questão, essas células que vocês estão vendo aqui, talvez se no futuro a gente identificar alguma importância para elas, seriam mais no contexto de entrada, porque depois o hemograma acaba sofrendo muita interferência, né, do que acontece na evolução da COVID. Outra situação que ficou muito famosa são as hemácias em formato de cogumelo, né, as mushroom cells. Coloco aqui, no fundo, parecem hemácias com certo defeito de membrana e que foram descritas, né, recentemente em pacientes com COVID. Então, aí, mais uma caracterização morfológica para a gente analisar, né, e para a gente colocar naquela lista. Outros marcadores na COVID-19, não relacionados à hematologia, mas que são importantes, todos sabemos, a proteína C reativa, que tem como significado uma infecção viral grave, viremia, a procalcitonina, que pode indicar uma superinfecção bacteriana, aumento de DHL, está relacionado à lise celular, lise tecidual, elevação de transaminases ligados à lesão hepática, creatinina elevada, indicando disfunção renal, troponina elevada, indicando disfunção cardíaca. Por quê? Porque o paciente, na fase mais avançada da COVID, quando já está na UTI, entubado há vários dias, a gente sabe, eles começam a apresentar as repercussões sistêmicas do processo inflamatório que o vírus causa. Né? E isso acaba, muitas vezes, perturbando o funcionamento hepático, renal e até cardíaco, e levando, infelizmente, o paciente a óbito, muitas vezes.